quando Davi assume o trono de Israel, a primeira coisa que Davi resolve fazer é cumprir uma promessa de campanha dele. Eu imagino que quando Davi estava fazendo a sua campanha para ser rei de Israel, igual a gente vê os presidentes aí, Davi subia no carro, no trio elétrico, nas mulas, no jumento elétrico da época, e falava: opa, eu vou trazer a arca de volta para o meio do povo. Então quando Davi assume o trono de Israel, Davi, a primeira atitude dele é ir buscar a arca da aliança. Mas aonde que a arca da aliança estava? Que era para estar no meio do povo de Deus e não estava. A arca da aliança, o símbolo da presença de Deus na terra, estava no meio dos filisteus. Numa das batalhas, nos dias de Eli, a Bíblia diz assim, que Deus se cansa de se deixar ser usado por aquele povo ali. E a Bíblia diz assim, que o povo vai para o combate contra os filisteus, e o povo estava sendo massacrado pelos filisteus. O exército de Deus estava sendo massacrado pelos filisteus. Até que no meio do exército eles têm uma ideia: vamos buscar a arca da aliança. Resolvem trazer a arca da aliança, e o povo começou a fazer barulho, levantaram-se bandeiras, e os inimigos que estavam massacrando o povo de Deus ali começaram a olhar: opa, trouxeram a arca da aliança, e agora? O que será de nós? Eles trouxeram a arca da aliança, mas o povo de Deus se esqueceu do Deus da arca da aliança. Aquela mesma batalha, o povo de Israel foi destruído, a arca da aliança foi tomada, o povo foi envergonhado. Os 2 filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias, foram mortos na batalha. Quando chegaram para Eli com a notícia de que a arca tinha sido tomada, os seus filhos tinham sido mortos, Eli já estava cego, obeso, ele cai da cadeira onde ele estava, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que estava grávida, dá à luz a um filho, e o significado do nome daquele filho é: foi-se a glória de Israel. Mas os filisteus levaram a arca da aliança e não sabiam o que fazer com aquilo, irmãos. Sabe quando você está passando na frente de uma casa e tem um pincher que fica latindo, porque o portão está fechado, mas a hora que abre o portão ele não sabe o que ele faz, porque é pequenininho. A mesma coisa os filisteus, eles roubaram a arca da aliança, tomaram a arca da aliança. Então eles resolveram pegar aquela arca da aliança e colocar numa sala, junto com uma estátua do Deus no qual eles serviam ali, um Deus chamado Dagon, metade homem, metade peixe. Era um sereio, da época. Primeira noite que a arca estava do lado da estátua do Deus, houve-se um estrondo, um barulho. O povo foi para ver o que tinha acontecido. A estátua de Dagon estava caída. Disseram: talvez um vento entrou pelas janelas, fechem as janelas. Próxima noite, um estrondo, um barulho. Quando chegaram, se depararam com a estátua de Dagon, sem braços, sem pernas, a cabeça separada do tronco. Aí eles entenderam que não era uma coincidência. Pegaram aquela arca da aliança e passaram por 5 províncias dos filisteus. Aquela arca começou a trazer maldição por onde ela passava. Os homens começaram a ter tumores nas partes íntimas. Ratos invadiram as cidades por causa da arca da aliança. Até que um dia, essa mesma arca da aliança foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia diz que a arca ficou lá por cerca de 20 anos. Até que, voltamos para a nossa história, Davi assume o trono e vai para pegar a arca da aliança. Quando Davi vai buscar a arca da aliança, Davi chega na casa de Abinadab, reúne 30 mil soldados, era um tempo de festa e de alegria. Davi vai de maneira desordenada, Davi vai de qualquer jeito, pega todo mundo, vamos buscar a arca, como que se a arca fosse algo qualquer. Eles pegam aquela arca, botam a arca em cima dos carros de boi, e eles começaram a conduzir a arca da aliança ali. E a Bíblia diz assim que tinha um segredo, tinha ali algumas regras para se conduzir a arca. Eram os levitas que levariam a arca. Tinha que passar uma vara por dentro de algumas argolas que ficavam na ponta daquela arca, e os levitas tinham que carregar no colo. Esse era o modo de conduzir a arca da aliança do Senhor. Colocar a arca em cima do carro de boi. De repente, fico pensando Deus dá ordem para que um anjo passe o pé num daqueles bois. A Bíblia diz assim, que os bois tropeçaram. No momento em que os bois tropeçaram, a arca da aliança ameaçou cair. O filho de Abinadab, no qual a arca estava por anos na casa dele, Uzá, vai para tentar segurar a arca da aliança. E imediatamente ele é morto. E Davi está olhando toda aquela cena. Davi para. Davi fala: eu não vou levar essa arca não. Calma gente, calma, vamos conversar. Talvez tenham feito uma reuniãozinha na época ali.
Vamos pegar essa arca, vamos deixar na casa de alguém. Opa, quem que pode ser? Talvez um homem simples, humilde, né? No meio do povo, levantou a mão. Talvez um dos mais improváveis para se conduzir a Arca da Aliança, ou para armazenar a Arca da Aliança na casa dele. Talvez ninguém pensaria em deixar a arca na casa de Obed-Edom, né? Era pobre, era simples, era humilde. Vai deixar a arca na casa de Obed-Edom, e foi na casa dele que a arca ficou por 3 meses. E nesses 3 meses, de um dos homens mais simples, ele passou a ser um dos homens mais ricos daquela época, irmãos. Por que algumas coisas acontecem com uns e não acontecem com outros? Por que aconteceu com Obed-Edom e não aconteceu com Abinadab? Talvez porque quando a arca chega na casa de Abinadab, menino, coloca esse negócio aqui em algum lugar, deixa num canto para não atrapalhar a passagem aqui na sala, deixa lá no canto, joga lá no quintal, bota um pano por cima, dá uma olhada lá e cuida disso daí. Abinadab não priorizou a presença de Deus como deveria ter priorizado. Abinadab, ele transfere a responsabilidade para alguém. A responsabilidade que era dele, ele transfere para alguém. Por que não aconteceu com Abinadab o que aconteceu com Obed-Edom? Porque Deus não tinha espaço naquela casa, irmãos. Quando Deus não tem espaço na minha casa, não tem espaço para prosperidade, alegria, bênção, abundância, não tem como. Aonde não tem espaço para a presença de Deus, não tem espaço para nada de bom na nossa vida, tem? Não tem. E às vezes a gente vive a nossa vida nessa terra e nosso dia é tão corrido, o nosso dia é tão cansativo. A gente acorda de manhã, olha a agenda do nosso celular, a gente tem 30 compromissos e nós enchemos a nossa agenda de coisas. Mas nenhum daqueles espacinhos cabe Deus ali, né? A gente não consegue encontrar um tempinho de se reunir com a nossa família, pelo menos antes de dormir, reunir todo mundo, dar a mãozinha, criançada, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia. A gente não agradece a Deus mais nem pelo alimento, irmãos. A impressão que eu tenho é que parece que Deus não tem espaço mais dentro da nossa casa. A nossa vida está corrida, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, não está fácil. Enquanto nós vivemos a nossa vida desse jeito, os bois estão tropeçando, gerações estão morrendo. Não tem como viver uma vida sem tempo para Deus. Tem uma frase que diz que viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo, né? É como correr atrás do vento, irmãos. Então Abinadab, ele transfere essa responsabilidade. Só que a Bíblia diz que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Aí eu queria que vocês me ajudassem a fazer uma conta aí, né? Vocês são bons de conta, né? Se a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab, assim diz a Bíblia, né? Quem foi buscar a Arca da Aliança foi o rei Davi, certo? Mas entre a Arca da Aliança e o rei Davi, no meio desses 20 anos, não teve um outro rei aí, irmãos? Não teve? Não teve um outro homem que reinou em Israel por 42 anos? Teve um homem chamado Saul, que quando a Arca da Aliança foi tomada, vocês tentam entender isso aqui um pouquinho, eu fiquei pensando nisso, mas tenta entender. Quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, o profeta Samuel ainda era jovem, porque Eli ainda estava vivo, certo? Samuel foi o sucessor de Eli, Samuel ainda era um menino. Então a Arca da Aliança foi tomada, ficou por algumas províncias, até que chegou na casa de Abinadab. Até que então, passado ali algum tempo, dizem alguns estudiosos, em torno de 20 anos, o povo de Israel começou a pedir um rei. E quem que foi o rei que o povo elegeu? O povo sabe votar, né? Desde aquele tempo, o povo é muito bom para votar. Elegeram quem? Saul. Então 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Saul foi eleito rei. Sabe por quantos anos Saul reinou em Israel? 42 anos. Então se a arca ficou por 20 anos lá, eu tenho mais 42 anos de reinado de Saul. Já são 62 anos, não é? Antes de Davi assumir o reinado em Israel, Davi reinou em Hebrom por 7 anos e meio, totalizando 69 anos e meio. Acredita-se que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por quase 70 anos e nada aconteceu. A presença de Deus na casa de um homem
por 70 anos e nada aconteceu. Não é o nosso tempo como crente, membro de igreja, não é a quantidade de anos que a gente senta nessa cadeira que vai definir a nossa salvação e aquilo que nós vamos conquistar diante de Deus, mas é a intensidade da vida com a qual nós vivemos. Você vive uma vida intensa na presença de Deus, da porta para fora, é isso que vai fazer a diferença na sua vida, irmãos. O que pode mudar a história da tua vida, dos teus filhos, o que pode mudar a história da tua família, é a intensidade pelo qual nós estamos vivendo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. 3 meses foram necessários para mudar a história de Obed-Edom.